E aí, gente, Papo Forjado na área, estamos de volta. Hoje, mais um convidado mega especial aqui com a gente, Alisson Quintino. Então, mas não tô sozinho, como você tá vendo aqui. Esse homem que tá aqui do meu lado aqui, ele já esteve sentado aqui como convidado, mas hoje ele tá aqui também para poder trocar uma ideia comigo, a gente poder ir num homem que tá sendo desenvolvido, tá vindo para trazer uma revolução no mundo da joalheria aqui no Rio de Janeiro. Marcelo Novaes, muito obrigado por estar participando aqui comigo do Papo Forjado hoje. Muito obrigado a você, Michel, e é um prazer estar de novo aqui com vocês, dessa vez um pouquinho aqui desse lado, trazendo um pouco essa história que hoje está forjando a joalheria, né? O Alisson, eu acho que é um dos caras que está forjando a joalheria com a sua história hoje, e essa joalheria que está se abrindo, né? Então a gente vai contar esse papo. Muito Isso bacana aí. aqui. E o Alisson aí, obrigado você também. Opa. Obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente aqui. Quem é o Alisson? Vamos lá, né, gente? Pô, primeiramente agradecer aí, né? Satisfação enorme estar aqui na presença do Michel. Acompanho já o trabalho aí, né, cara? Muito lindo a sua escola, sua trajetória dentro da joalheria. Marcelo agora também, que eu considero já meu padrinho dentro da joalheria aí também. Foi um prazer tá te reencontrando aqui, né, esse ano. E a galera também que organiza aí, né? Todo mundo que faz a parada acontecer. É isso, então até passando aqui para vocês, nesse lugar especial aqui, a OX Digital. A OX Digital, corta aí. A OX Digital aqui, nosso parceiro, esse lugar especial aqui. Então, se você quer fazer algum podcast que não seja de orivesaria, pode entrar em contato com a OX Digital. Que assim, trabalho de gravação, de curso, de vídeo, você quer produzir, faça contato com a gente, pode chamar no direct aí que eles estão acompanhando a gente aí e ele vai fazer contato com vocês e mais acompanha eles lá no Instagram deles também. Assim também como o nosso parceiro tem que agradecer a Luiz de Lúcia, então fornitura maior do Brasil, então só você clicar aqui tem o QR Code da Luiz de Lúcia. Que lá tem todas as ferramentas para orivesaria, para cravação. Então ele tem um preço especial. Se você falar assim, eu acompanhei lá do podcast Papo Forjado ou da Escola de Orivesaria ML Joia, eles têm uma condição especial para você e todo um atendimento. Você vai falar direto com o Rodrigo e ele vai dar todo o suporte para você desenvolver a sua joia, assim como o Alisson tem feito. Isso aí, a esse tempinho que é curto ainda, mas é intenso, né? Que você tem passado fazendo joia da orivesaria, né? Eu queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente, pra começar, como é que tu entrou nessa questão de joia aí, era tatuador, eu já fiquei sabendo, e aí agora já tinha habilidade com a mão, tinha um dom artístico da família também, e aí como é que você foi chegar na joalheria, irmão? Cara, foi um processo, né? Um processo que tá em construção aí durante um tempo e agora tá mais ativo, né? E eu falo que, tipo assim, né? Eu sempre fui artista, sempre me identifiquei com as artes, né? Sou de São Paulo, né? Sou da cidade do interior lá de São José dos Campos. E, cara, eu sempre gostei de desenhar. Minha primeira expressão foi o desenho, assim, né? Comecei a desenvolver, antes mesmo até de aprender a escrever, eu juntava uma coisa na outra ali pra procurar o desenho, então sempre foi muito natural pra mim. E ao longo da vida, né, a gente vai passando ali por experiências, por momentos, né, muito marcantes e tal. E aí a joalheria veio no último ano da minha faculdade, cara, quando eu tava ali determinado a ter o meu projeto ali de conclusão de curso, que tinha que ser um projeto pra vida. Eu não queria fazer um projeto acadêmico, eu queria fazer um propósito pra mim, né, que eu seguisse dali em diante. E foi quando eu comecei a estudar mais sobre a história da joalheria brasileira, sobre os comportamentos da joalheria atual, sobre o cenário que eu venho, da onde que eu cresci, a quem eu admiro, sobre ostentação, sobre cultura periférica. E graças a Deus, né, graças ao Marcelo, graças a vocês, graças a muitos amigos aí que me ajudam, me incentivam também, as coisas têm acontecido bem agora, né? Tenho assinado projeto para grandes artistas, então é um processo que aí tá acontecendo agora, mas tá muito intenso, né? Eu já tô sentindo aí como que é o mercado da joalheria, sabe? Eu falo que eu fiquei curioso, Marcelo, porque assim, conheço há pouco tempo, mas uma referência cultural muito grande de conhecimento.
E quando eu vi você falando do Alisson sobre uma joia ostentação, assim, eu tenho certeza que não foi só eu, mas algumas pessoas estranharam. E de fato você tem conseguido mostrar junto com o Alisson quão belo é esse trabalho, quão é importante, quebrando algumas barreiras, né? E eu queria que você pudesse falar como é que foi esse encontro de vocês dois, né? É muito legal, né? Eu acho que esse nosso encontro não é por acaso, né? É sincronia. Eu acho que tá muito em sincronia também, Michel, o momento que a joalheria brasileira tá. Eu acho que a joalheria mundial, mas a joalheria brasileira em especial tá vivendo, né? Que é esse momento de se descobrir, de se aceitar, né? Do Brasil olhar um pouco para dentro da gente. Pra gente olhar da onde que a gente vem, né? E o que está do nosso lado. Então, quando o Alisson me encontrou, foi durante o Jewelry Experience, eu estava fazendo esse evento que você também estava, né? E foi muito legal porque ali eu pude colocar essa ideia do que é uma joalheria autoral, né? De como que a joalheria autoral expressa a autenticidade. E o Alisson, ele trouxe essa ideia, ele me procurou lá no dia, já chegou com o caderno de desenho dele, assim, olha, eu quero muito fazer um trabalho com você, eu preciso saber, né, falar melhor, eu preciso falar da minha vida, eu quero isso. Eu falei, me manda uma mensagem, a gente vai conversar. Porque ele representa esse desejo autêntico do brasileiro, que vem muitas vezes de um lugar que a gente não espera na joalheria, né, que é da cultura periférica, como ele bem disse, e que está querendo mostrar, né, a sua história e a história da sua vida, da comunidade, né, que ele representa de uma forma tão bacana, cara. Né, ele é um excelente desenhista, ele é aplicado na técnica, ele é muito sério no propósito que ele quer e ele tem o comprometimento de quem quer chegar lá. Sim. Isso compra a gente, né? Você como formador, com certeza. Isso não seduz a gente, quando né? Ele falou que ele fez o TCC dele, né, em cima da joalheria, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que faz isso. Então, assim, a busca do conhecimento, da gente poder, num evento, ele vir te procurar, a gente se coloca ali, se expõe ali, é essa busca do conhecimento que traz essa bagagem, e aí eu acho que as coisas começam a acontecer, né? Então, sim. Lá de cima começa a nos abençoar para as coisas acontecer, e aí eu queria que você pudesse falar agora a importância que esse homem tem para você, né? A gente veio falando até sobre isso no caminho para cá, né? Que parece que o destino vai alinhando as coisas de acordo com o seu propósito, quanto mais você acredita naquilo, né? Parece que as coisas se encaminham. E, cara, eu acompanhei o trabalho do Marcelo lá, né, na feira, na Jewelry Experience lá. E, cara, eu fiquei tipo assim, eu tava no momento da minha vida que eu mais precisava mostrar meu trabalho pra alguém e que fosse uma pessoa de fora, uma pessoa com experiência, né, que não fosse meus amigos, alguém que me acompanha já, que fosse uma pessoa com mais experiência de mercado, inclusive, e que, de preferência, fosse diferente de mim, que tivesse uma outra visão, um outro público, um outro comportamento pra poder me orientar nisso, se realmente tem potencial, se eu tô no caminho certo e tal. E conforme a gente conversou ali, eu já vi na hora que as ideias bateram, então eu falei, pô, eu vou tirar muito proveito da experiência dele, dos conselhos dele, para o que eu quero alcançar pra minha vida, né? E eu digo que, tipo assim, eu sempre fiz muita coisa sozinho, assim, né? Desde a época da faculdade mesmo. A jornada de começar a tatuar veio de lá, assim, por questões de ter que ter uma grana ali, né? E eu nunca queria abandonar o desenho, né? Que é o que me move desde sempre. Então, uma vez que eu tava lá dentro da universidade, eu precisava me manter ali. E através das tatuagens eu consegui fazer isso. Só que eu precisava ter um propósito naquilo, né? Precisava ser algo que falasse maior pra mim, né? Não fosse só pelo dinheiro, não fosse só pelo momento que eu tava vivendo. Fosse algo futuramente um projeto de vida, né? E a tatuagem não tava me dando aquilo no momento. Então, quando eu comecei a olhar mais pra joalheria, a partir daqueles contatos que eu tive ali, sobre pesquisar, as culturas do funk, as culturas do rap, do hip hop, eu sempre gostei muito desse universo, sempre tive muito presente lá, na época, em Juiz de Fora, onde eu fiz a faculdade federal de lá. Acompanhava as batalhas de MCs, ia nos bailes funk de lá também, desde pequeno também, na época de São José dos Campos ainda. Gostava muito de estar naquele meio. E eu vi, cara, a joalheria sempre esteve presente ali. Então eu comecei a buscar, sabe, essas referências assim, da onde vinha desde a minha infância, o que ia ter de fato a minha motivação maior para poder continuar, sabe, trabalhando, investigando, pesquisando sobre aquilo.
E foi quando eu comecei a ver que realmente ali a tatuagem veio, me serviu, me deu uma base, mas ela não ia ser um projeto eterno da minha vida. Eu comecei a olhar a joalheria como um propósito muito maior dentro disso, né? E aí foi isso, então. Aí, como eu tava conversando com o Michel antes, veio pandemia e tudo mais, né? Eu tava na faculdade já e tava no último ano para terminar, quando eu ia fazer esse TCC de fato, tava me preparando para aquilo. Veio a pandemia, eu precisei sair de Juiz de Fora, voltar para minha cidade. Então eu comecei a fazer tudo à distância. E naquele momento eu também fiquei sem a verba, né, que eu poderia ter ali da tatuagem, mas mantive o foco, falei, cara, eu vou continuar nisso aqui, vou continuar pesquisando, fiz alguns cursos online na época e cheguei a trabalhar daí numa indústria, né, que foi o momento ali que eu precisei ter recursos ali para continuar progredindo até dentro dos meus estudos mesmo. Então, fui trabalhar na indústria, terminando a faculdade ali, e comecei a enxergar que eu conseguiria alinhar o desenho com a cultura do funk, né, do rap, do hip hop, com a periferia e com o propósito que eu tenho de revolucionar isso, sabe? Dentro de um produto, né, de luxo, dentro de um produto precioso e tal. Então, eu vi que, tipo assim, tudo estava se alinhando para mim poder continuar dentro daquilo, né? E apesar dos desafios ali, eu me mantive firme. Até que eu consegui daí finalmente, né, terminar minha faculdade, fiz meu projeto ali. Foi o primeiro projeto de joia que eu fiz. Inclusive até para 2 amigos lá, que eu queria dar um salve para eles. RT Malone, que todo mundo deve ter conhecido aí através do Netflix agora. Venceu lá, né, cara? E o Breaks Malone, que foram os primeiros que acreditaram para mim. Um salve RT, um salve BRK. Eles acreditaram em mim de falar, cara, é isso, eu quero fazer, mostrei meus desenhos pra eles e falei, pô, preciso desenrolar isso tudo à distância, né, porque eles eram lá de Juiz de Fora, eu era de São Paulo, falei, mas vai ser possível, vou desenvolvendo aqui as etapas com vocês, vou te apresentando, pá, e quero que vocês façam parte desse TCC que eu tô construindo, sabe? E então, pô, eles acreditaram, abraçaram, falaram, vambora. E eu comecei a juntar daí, aí que começou a criar esse potencial, de eu entender como que era a vida deles, a história deles, o que eles queriam representar dentro de uma joia, como que eu ia linkar isso com a música que eles fazem. Então a gente começou a estudar daí as faixas que eles produziam, né? Cara, gerou um projeto muito maneiro, cara. Foi muito... Teve uma troca muito boa, sabe, entre a gente. E ficou muito autêntico, cara. Ficou muito... Tipo, autoral, assim, né? Muito autoral. E teve, sabe, foi uma criação em comum, assim, né? Tanto minha quanto deles, assim. E aí eu comecei a correr atrás daí, de fazer um modelo, de imprimir com um, de fundir com o outro, dar o acabamento com o outro e tal. Tudo isso sem conhecer muitas pessoas, até que eu consegui terminar a joia. Mandei pra eles, apresentei meu projeto, terminei a faculdade. Continuei trabalhando lá na indústria, né? Mas eu ainda tava ali pensando naquilo, pô, mas eu preciso ser joalheiro. O meu caminho é esse, não adianta eu querer... tá em outro propósito, um outro lugar, eu preciso focar naquilo que eu quero pra mim, né? E foi quando as coisas começaram a acontecer, né? Então eu saí da indústria, tava determinado ali a acabar com aquilo ali pra poder me empenhar na joalheria de fato. Então assim que eu saí, fiquei ali, eu acho que uns 2 meses ali empenhado em criar novos projetos, criar novos modelos, continuar estudando sobre isso. Alguns amigos daí indicaram outras pessoas que trabalhavam dentro da área e eu recebi a oportunidade de vir pro Rio de Janeiro, trabalhar com uma joalheria daqui, onde eu pude fazer daí, desenvolver meus trabalhos. Mas sempre no foco da joia ostentação? Sempre, cara. Sempre no foco da joia ostentação. Porque, pra quem tá nos acompanhando assim, Marcelo, até pode nos ajudar também a passar isso aqui, a pessoa acha que só simboliza um poder, uma riqueza, mas, por exemplo, é o que o Alisson estava falando, assim, é uma história ali escrita ali, ele já se identificava com isso e isso facilita a questão da construção. Então, assim... até para trazer mais esclarecimento a quem está nos acompanhando, poder falar um pouquinho mais da joia ostentação, né? Que eu acho que é uma joia que é basicamente autoral, né? É autoral num sentido de refletir a vida, o hábito, os costumes, a autoestima também, né? E de uma determinada faixa de pessoas, né? De um grupo de pessoas que se identificam através da música, através da religião, através dos hábitos, né? Então, assim, através de ícones que eles seguem, né? Na música, que são referências, ícones, inclusive, que já morreram, sim, né? O jamaicano, ídolos da música, né? Então, assim, que já se foram e que
simbolizam, né, essa identidade, né, que une essas pessoas, né, e que tem muito a ver com a vida como ela é, né, Michel? A joalheria, durante muito tempo, ela representava um status muito sofisticado, né, muito muito elitista. Sim. E a gente está vendo, né, né, a internet dos anos 90 para cá, a gente vê uma democratização da joalheria também acontecendo, Sim. tanto de produção como de consumo. Quem consome as joias hoje quer uma joia que fale da sua própria vida, da sua identificação, das suas raízes, né? E a joia ostentação, ela vem cumprir isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão desse nicho, né? Da joia ostentação e como é que se essa definição que a gente está conversando aqui, se ela é justa, se você concorda? E como é que é na parte técnica, né, da joia ostentação, né? Como é que você usa o desenho junto com o 3D, junto com a prototipagem? Como é que acontece isso para você? Cara, então, a joalheria, né, eu digo que a ostentação, ela é uma cultura, na verdade, Sim. né? Então, a joalheria ali, ela tá presente ali, mas a ostentação, ela não é só dada através da joia, né? É um comportamento de vida, né? Um lifestyle. E isso vem através do funk, né? Ainda mais do funk de São Paulo, só que isso é uma consequência histórica. E aí eu comecei a refletir sobre isso, como que a joia, ela é um objeto, né? Um artefato, assim, que ele tá presente em todas as camadas sociais, em todas as esferas sociais, do mais rico ao mais pobre ali, a joia vai estar presente desde que a sociedade existe, né? Então eu comecei a enxergar essa história como algo muito precioso, né? Que vem lá desde a colonização do Brasil, onde o ourives ali, ele tinha seu trabalho fundamental ali para a coroa, né, da época. Pro clero, para a nobreza. E atrelado isso a muita exploração, né? A muita escassez, a muita crueldade, enfim. Mas assim, a joia, ela sempre teve um papel ali determinante para a sociedade, desde esse tempo, assim, né? Desde os primórdios. E, sobretudo aqui no Brasil, ela se dividiu em um campo muito interessante de pesquisa, que eu fiz contato com isso, né? Inclusive, Luiz Henrique Ozanam é um pesquisador sobre joias e joalheiros e... como é que chama? Heranças, né? E registros de heranças para ex-escravizados que trabalhavam com metais nobres, que faziam esse serviço de ourives, para as ex-escravas de ganho, né, que usavam as joias como objeto de troca. Então, as primeiras vendedoras de joias no Brasil meio que foram essas mulheres libertas e tal. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Tem uma pesquisa na Bahia muito forte também, né, sobre joias de crioulas e tal. Então, uma pesquisa, inclusive, da Ana Beatriz Factum, a tese de doutorado dela foi determinante para mim também pesquisar mais sobre isso, entender sobre os comportamentos da joia no mundo atual, né, e na história do Brasil. E eu comecei a ver que isso está atrelado diretamente com a favela, sabe? Então, a herança, né, de toda essa exploração, de toda essa colonização que o Brasil teve, gerou as favelas, né, gerou as desigualdades sociais, e a joalheria esteve presente ali também. Então, a ostentação, ela faz uma linha direto com a resistência desses povos, né, das comunidades, das quebradas, dos indivíduos periféricos, em poder usar ouro, assim como já usavam naquela época, mas continuar usando hoje, continuar usando joia. E então, tipo assim, isso é um espaço que eles dividem em comum com a nobreza, até hoje com as elites, né? E aí eu comecei a enxergar isso de um jeito muito sensacional, assim, que, pô, o que eles falavam nas músicas, então, sobre as histórias deles, sobre as conquistas, né, sobre o direito de querer comprar carro, de querer comprar roupa, de querer comprar uma joia, era uma intenção de, tipo assim, se reivindicar seu espaço, né, dentro do mundo. Olhar, tipo assim, olha, eu também estou presente, eu também existo, logo eu também vou consumir, né? Isso não é proibido pra mim. E a gente vê hoje em dia, inclusive, né, como que o próprio mercado impulsiona agora, né, aos artistas, né, ostentarem casas, carros, terem realmente muito, muito dinheiro e tal, mas que ainda continua muito escasso, né, para quem vive de fato ali nas comunidades, tudo mais continua muito escasso. E aí eu sinto que, tipo assim, a joia é o que pode revolucionar isso. Então, quando eu digo que o meu propósito é esse, é realmente dar qualidade de vida para essas pessoas e democratizar não só o uso, mas também a produção das joias, né? Entender como que as pessoas podem, alinhado daí, né, o que você perguntou sobre o desenho, sobre a modelagem,
sobre as técnicas, né, de ourivesaria. É algo muito, muito respeitado, muito histórico e que a gente deve difundir isso, né? E mostrar como, tipo, as favelas também podem e devem produzir suas próprias joias, devem ostentar suas próprias joias, assim como os artistas fazem suas próprias gravadoras, revelam os próprios talentos. Eu sinto que é, um mercado também que deveria estar um pouco mais consolidado, assim, sabe? A joalheria, ela deveria estar mais presente também, a quem tem menos recursos, sabe? Então, o meu propósito, ele caminha muito dentro disso, baseado na onde eu venho, do que eu já vivi, das minhas experiências e o que eu quero alcançar agora, né? Eu venho recolhendo tudo isso, né? O desenho que me ajuda a expressar minhas ideias, a expressar meu autoral. Isso vai de encontro com a história das pessoas, né? Então tem esse ponto que eu me boto no lugar de quem eu tô trabalhando ali, a entender qual que é a vida das pessoas, o que ela quer expressar com aquela joia. Então como que eu vou desenvolver isso daqui, que referência que eu vou buscar. E aí depois, dentro das técnicas ali, qual modelo que eu vou fazer? Se eu vou fazer ele numa modelagem orgânica, se eu vou fazer ele um pouco mais quadriculado, um pouco mais chapado, se eu vou poder fazer uma peça grande, uma peça pequena, isso tudo vai interferindo ali no processo de criação, né? E, cara, sei lá, eu acho que, tipo assim, é algo muito consolidado pra mim, é um propósito muito grande que eu tenho e que nada pode dar errado, sabe? Não tem como eu fugir disso agora. Eu encontrei, de fato, o que vai unir tudo que eu venho pesquisando, tudo que eu venho estudando, com algo que eu vou realmente mostrar para as pessoas, vou poder comunicar sobre isso, que tem um desdobramento muito grande dentro disso, sabe? E é bacana que você tá vendo assim um produto final que significa algo muito valioso, mas que também foi feito e criado por uma pessoa muito humilde. Então, assim, é um mercado, assim, todo o processo por pessoas simples que estão lutando para vencer na vida. Então, assim, aquele lá da ponta que tá comprando, o artista, ele era um favelado. Isso. Que conseguiu vencer. E a gente tá no corre para poder também ser. Então, exatamente. Isso é muito bacana, né? Na mentoria, inclusive, que a gente executou, né, a gente falou um pouco sobre isso, né? Dessa questão de como que é importante também a gente não ficar só no artista, né? De construir ali em torno desse holofote, né? Que a joia do artista é a que aparece. Mas quando ele aparece, quando o artista aparece promovendo a joia ostentação, a gente está promovendo outras pessoas, outros players aí, né? Envolvidos, né? De repente, jovens aprendizes que começam a ter uma formação para executar esse tipo de joia. E que eles tenham ali pequenininhos já desde o início da sua vida profissional, a autoestima de não reproduzir uma joia da coroa, mas a joia da sua comunidade, falando sobre hábitos, sobre uma cultura na qual ele cresceu, né? E não numa que ele nunca vai visitar. Talvez, né? De um país que ele nunca vai visitar, né? E eu acho que a joia ostentação fala muito do Brasil também. Você falou sobre isso historicamente, você deu uma aula aí pra gente. Né? Não, mas é muito interessante isso, gente, porque você vê, mas joia ostentação, joia dos artistas do funk e tal. Olha o nível de pesquisa que esse rapaz fez, né, de pessoas importantes, né, da Bahia, que é o celeiro, né, da cultura negra brasileira, da onde saiu muito a nossa sociedade, né? A nossa sociedade brasileira vem muito dali. Então é tudo baseado nesses estudos também. Então é isso que é importante, você não ficar vinculado só com a riqueza da joia ostentação, mas o nível de cultura, o nível de referência histórica, de embasamento histórico que isso traz. Porque o holofote é no show-me, né, do bling-bling, né, que o artista representa. Mas o que é interessante, o que ele quer fazer também, que a gente focou muito na mentoria, é como que isso tem embasamento. Isso é embasado na vida dele, na vivência dele, na coragem dele de sair de uma comunidade e preferir um destino que não era o destino da favela fácil, que a favela oferece. Ele foi fazer uma universidade. Exatamente. Né? Por que você foi fazer uma universidade? Por que você foi para esse lado? Cara, então, eu vivi ali num ambiente muito escasso também, muito violento, assim, né? E durante muito tempo da minha vida, ali da minha adolescência, eu fui muito revoltado até com isso, né? E acabei, tendo amizades, caminhos, experiências não muito convidativos, assim, né? Eu diria. Mas que ainda assim fazem muita parte de quem eu sou hoje, né? Então, por exemplo, teve um momento da minha vida lá com uns
15 anos assim, que eu adorava sair pra pichar. Sim. Era eu, os amigos que eu andava, era isso. Então, matava a aula, Você também? Aí. Olha aí. É isso, tá ligado? Então eu via que, tipo assim, era algo ali momentâneo que eu tava vivendo, só que, muito assim, muito perigoso e tal. Então eu via que, e aí a minha família dentro disso também não tinha muito recurso também, né? Todo mundo vivia muito. Era uma família feliz, assim, né? Isso eu contei muito pro Marcelo aí durante, quase 2-3 meses inteiros de conversa, então eu vou resumir um pouco aqui. Sim. Mas aí, tipo assim, todo mundo me impulsionava a falar, mano, você precisa ter alguma coisa mais do que isso, né? Não é... Você precisa, tipo assim, pensar naquilo que você quer. E eu já tinha esse destaque por desenhar muito, né? Então, ali como eu atrelava ali essa vida da pichação e tal com outras coisas, eu sempre era destacado até na escola, assim, por ser o cara que desenhava ali, né? Então, ajudava os professores, ajudava os colegas e tudo mais. Então, eu sabia que, tipo assim, eu tinha algum potencial, eu podia estudar mais pra ser algo além do que o meu meio me oferecia. Perfeito. Tá ligado? Então, foi quando eu, tipo assim, eu decidi daí no ensino médio fazer um curso técnico, né? Que na época era um curso de mecânica, porque a minha família vem da metalurgia, né? Então, o horizonte que eu tinha naquela época era esse que até eu fui durante o tempo. Eu deveria trabalhar na indústria, né? Eu deveria seguir os mesmos passos que todo mundo. Meu pai é soldador, né? Me orgulho muito também da profissão dele, de tudo que ele me ensinou. Meu avô é eletricista, meus tios são eletricistas, então todo mundo tava ali nesse meio. Minha família fazia muita roda de samba, né? Eu acho interessante comentar isso. Então teve esse lado musical ali, de ter um contato com roda de samba, e eu gostava, pelos meus amigos ali, de escutar funk, de dar esses rolês e tal. Então, tipo assim, tudo estava atrelado. E quando eu fui fazer um curso técnico, eu vi que, cara, não é isso. Tipo assim, eu gosto de fazer arte, então eu tenho que pensar um pouco mais além. Além até do meu próprio meio, além da minha própria família, eu tenho que pensar pra mim, o que eu quero ser, né? O que eu quero alcançar. E foi quando, ali no último ano do ensino médio, eu com 17 anos ainda, eu falei, vou fazer o Enem aqui, né? Ver qual é que é. E comecei a pesquisar, existe curso de design, existe curso de artes naquela época, né? Em 2015 ainda. Eu tava, fiquei, cara, eu acho que é isso então que eu devo fazer. Eu não devo ir pra engenharia, não devo, eu devo fazer algo que tenha prazer pra mim, né? Que eu realmente possa me expressar e tal. E foi quando daí eu passei na universidade, né? E aí eu decidi, conversei muito bem com a minha família. Fui o primeiro da minha família a ir pra uma universidade, primeiro a me formar também, inclusive. E aí eu conversei muito bem com eles e falei, não adianta eu querer ficar aqui, sabe? Não tem nada que me engrandeça aqui. E eu sinto que eu posso fazer mais coisas, né? Então acho que vai ser interessante eu ir por essa experiência, sabe? Legal. E aí foi quando eu respirei fundo e falei, vou embora, então. Aí foi a primeira mudança, assim, né, de ficar longe da minha cidade, da minha família e tal, foi essa. E aí fui lá pra uma experiência de vida mesmo, né? A faculdade me preparou pra muita coisa, mas eu digo que não profissionalmente, foi mais pela minha vida, sabe? Então ali eu comecei a entender como que eu poderia morar sozinho. Aquelas amizades que eu tinha, eu vi que existiam lá em Juiz de Fora também, então eu precisava ficar esperto com quem eu andava, com quem eu me relacionava. Então isso tudo me ajudou a construir um amadurecimento muito grande, sabe? E aí me encontrei ali dentro, sabe? Eu vi que eu poderia continuar fazendo arte, eu vi que existe um mercado, um mundo muito maior do que meu bairro me oferecia, sabe? Eu vi que existia cinema, existia a moda, existia o design. E dentro disso eu vi que existia a própria joalheria, né? Então foi um processo ali dentro daqueles 5 anos ali que eu fui amadurecendo também, de acordo com aquilo que eu queria alcançar, sabe? Então mostra que assim, não é uma coisa que do acaso, né? Não. Então assim, é uma coisa que é trabalhada às vezes até mesmo sem a gente entender. No eu tenho certeza que Michel. Lá esse inconsciente, lá na roda de samba, né, que você falou da sua família, tinha o cara do pandeiro que devia ter uma pulseira de prata que fazia chamar atenção, os cordões. Ele falou isso. Isso me tocou muito, porque na mentoria eu vou nesse lugar e ele me lembra dele falando que ele foi criado, né, nessa família onde eles estavam ali com o pandeiro e ele ficava olhando, fixado nos anéis, no brilho dos anéis, nos colares, né, das guias também, né, que os homens usavam. Então esse inconsciente, né, ele já brilha ali na sua infância. Então eu acho que é muito interessante quando o Alisson chegou para mim, eu vi que a gente precisa fazer esse resgate, né? O autoral, ele precisa perceber que não é só joia que ele vai fazer e depois vender. Exatamente. O autoral, ele vai colocar ali naquelas peças que ele vai
né, ter no trabalho dele muito da sua vida pregressa, né? Ele tá honrando esses tios que ele viu lá tocando samba. Sim. Ele tá honrando a avó que vestia, que era muito vaidosa, né? E tudo. Então, assim, eu acho que a joia autoral e a joia ostentação, ela honra as nossas origens, né? Exatamente. E a gente precisa, o Brasil precisa honrar isso. E eu acho que eu venho da joalheria tradicional, a joalheria europeia, né? Então eu fui criado nesse ambiente, né? E hoje eu tenho o maior orgulho de trabalhar promovendo essa pesquisa e essas pessoas que têm a coragem, né, de olhar para si e falar de uma questão que talvez seja feia, pobre, incômoda, né? Só que o mundo, ele é assim. O mundo, e a gente, em vez da gente fingir que não vê, a gente tem que olhar para ele e tentar ajudar. Eu acho que falar sobre e fazer e comunicar joia e ostentação é você ajudar o mundo que a gente vive. Exatamente. É você ajudar a gente entender um pouco e gostar do que a gente é. Porque a gente é isso. A gente é esse amálgama todo, né? Eu acho que as questões E agora eu queria só uma questão que eu acho importante o Alisson falar, que é a questão de você ainda está no início e tal, mas você é muito ativo, né, Alisson? Você já está fazendo trabalhos. Ele estava me mostrando agora que ele está fazendo trabalho para uma empresa uma instituição, né, que lança jovens talentos da música. Como é que essas pessoas entraram? Então, olha só, olha o tempo que a gente está vivendo, Michel. Antigamente, isso não aconteceria. E de repente, as pessoas estão gostando dele pelo que ele é, pelo que ele representa. Fala um pouquinho disso, por exemplo. Então, cara, é um projeto, né, que é aqui do Rio de Janeiro mesmo, que chama Estúdio Funk. O projeto, por si só, já diz qual que é o propósito deles, né? Eles estão querendo fazer esse resgate cultural e levar essa comunicação para que as pessoas entendam e reconheçam o funk como um movimento muito grande, muito potente, com muita potência, sabe? E, paralelo com isso, eles fazem, então, essa produção de jovens talentos, né? Que eles não focam na galera do mainstream, assim, eles buscam as pessoas que estão começando agora, os MCs, os dançarinos, os joalheiros, né? E, inclusive, daí agora eles vão ter um baile, sábado agora, que chama o Baile do Estúdio Funk, e aí me procuraram pra fazer uma joia. Ah, que bacana. Com o logo deles ali, que é uma joia escrito Baile Estúdio Funk, com umas pedrinhas ali formando uma caixa de som. Muito interessante, assim, né? Então eu vi que é isso. Eu tô no início ainda da joalheria, né? Tenho pouca experiência aqui. E eu acho que isso faz um ponto em comum muito interessante até pra onde a gente tá aqui, que vocês começaram a ideia do podcast mostrando como começar na universaria, né? Sim. E eu venho falando agora aqui de como é começar na prática, né? E eu acho que é isso, cara. Quem quer começar hoje tem que ter muita certeza de quem você é, sabe? Do seu propósito na vida, no mundo. Porque, cara, desafio vai ter de monte em qualquer coisa que você faça. Mas quando você se reconhece naquilo, quando é aquilo que você quer fazer, independente se você vai ficar rico com aquilo ou não, se vai dar certo ou não, é algo que vem dentro de você, nada pode te parar, sabe? Então nenhum desafio vai ser o suficiente pra eu falar, pô, vou mudar de carreira agora, tá ligado? Então, porque é algo que vem de mim, eu vim construindo isso muito. Marcelo me ajudou muito, foi decisivo nesse momento aí, que eu decidi deixar de trabalhar para os outros e começar a investir na minha própria carreira, na minha própria marca, tá à frente, né, da minha carreira, que era a coisa mais simples que parecia ser. Eu deveria olhar os olhos para mim mesmo, voltar os olhos para mim mesmo, da onde eu venho, da minha história, dos meus talentos e como que eu cheguei até aqui, sabe? Então eu acho que é um processo que, cara, ele tem que ser muito pessoal, assim, você ser joalheiro hoje diz muito sobre você. E é um exercício diário de você se botar no lugar dos clientes, botar no lugar das pessoas. E atrelado com isso, eu digo, né, de que todo brasileiro tem que estudar a história do seu próprio país, tem que reconhecer os problemas sociais que existem, né, mano? Entender de políticas públicas. Então eu vejo que, tipo assim, a joalheria me moldou pra tudo isso que eu tava em construção, tudo isso que eu vinha buscando, sabe? E aí, bom, faz 1 ano e meio, né, que eu tô trabalhando dentro do mercado da joalheria. E até então trabalhava para outra empresa e tal. Teve contatos que eu fiz muito grandes ali dentro, de fazer joias para artistas, né? Então tive a honra ali de assinar projetos para pessoas que eu admiro, para pessoas que eu já ouvia antes, né? E pude conhecer pessoalmente algum deles. Isso me deu um leque também de abertura muito grande para outras pessoas falarem de mim, né? Uns para os outros. Então, por exemplo, o L7 falou
pro Felipe Rett, tá ligado? E aí eu enxerguei que, tipo assim, a forma que eu tava construindo as joias era muito pessoal, porque eu entendia a música dos caras, eu escutava músicas deles. Então, apesar de eu estar trabalhando pra alguém, eu dedicava a minha vida pra aquilo, sabe? legal. Então eu dava o meu trabalho, a minha autoria vinha naquilo, sabe? O cara falava sobre isso na música dele, então eu vou jogar uma referência disso daqui na joia, que só ele vai entender ali, sabe? Ele vai ver que foi um estudo de design feito ali sobre isso, né? Então, aquele cordão do Felipe Rett, ele é muito emblemático até, né? Foi um dos últimos que eu fiz por lá, que ele queria representar as relíquias do funk, né? Ele também tava nessa busca, né, de levar conhecimento para as pessoas sobre qual é a base dele, por que ele tá fazendo tanto sucesso e tal, compartilhar isso mais com os seguidores dele. E o projeto dele tava atrelado a isso. Ele queria representar lá o Mr. Catra, o MC Sapão e o MC Marcinho, né? Que são quase que a trindade ali do funk carioca. E o projeto era isso. O briefing era esse, sabe? E aí eu pensei, pô, mano, então isso tem que ser algo, sabe, que comunique além das 3 figuras, porque eu não me bastaria fazer só o rosto de cada um. A representação física, né? Então ele tinha que ter uma áurea por trás ali. E aí foi essa ideia de botar um paredão de som, que também era um conjunto de asas ali, representando, né, o falecimento deles, mas também a carreira que eles fizeram. Tinha uma estrutura de show ali, de palco em cima, onde fazia a conexão com a letra ali do RJ, para mostrar também que aquilo era um palco, sabe? Então a ideia é que a joia representasse um palco. Embaixo ali eu desenhei o público, procurei referências de fotos mesmo, né, de shows, de pessoas, inclusive da Salem, que é a fotógrafa cria. Usei uma foto dela muito ali de referência pra poder... Tem até fotógrafa cria, assim. A fotógrafa cria, o user dela lá, muito brava nos registros, ela é da Rocinha, sabe? Então ela, tem um trabalho lindo ali também. Então é isso, eu vou coletando referências também de quem compõe esse meio, né? Então, pra mim representar um baile, eu preciso aí ver imagens de como é o baile, eu precisei ir no baile. Então eu vou ver fotos de pessoas que tiram fotos do baile também, sabe? É maravilha. Isso. E aí coloquei ali embaixo, né? Fiz essa representação, passeando daí agora pelo Rio de Janeiro. Eu, fiquei encantado com as fontes que eu acho aqui pelas praias. Tem vários monumentos aqui, né? Mas tem aquelas fontes, assim, que tem uma cultura, um arabesco muito lindo ali. Então, tem uma fonte embaixo ali ainda no desenho, que, ficou sensacional. Legal. Representando a arquitetura também do Catete, né? Da onde ele vem e tal. Então foi isso, desenhei o projeto inteiro. Quando eu mostrei pra ele, dificilmente um projeto meu volta até, sabe? Porque quando a pessoa bate o olho, ela vê, cara, foi além do que eu tava esperando. É porque sabe? Você vai nesse embasamento todo, né? Exatamente, é isso que dá a credibilidade mesmo ali, né? Pra você poder fazer um trabalho, muito prazeroso e muito eterno, né? Minhas joias, eu digo que elas também não podem ser vistas como algo, como um objeto de investimento, como um metal em si. Ela tem ali, né, tipo uma ostentação, né, do metal. De fato, mas ela ostenta da minha cultura. Ela ostenta tem a história ali. É justamente assim, pra você que tá nos acompanhando aqui, que é a Ourives, que é assim, não é simplesmente a gente pegar uma encomenda e simplesmente fazer. Você se aprofundar naquilo. Se você já tem esse conhecimento, é o que ele já era o mundo que ele vivia, facilita. Resolveu? Não. Ele ainda continua buscando mais. E aí a gente precisa estar buscando esse conhecimento cada vez mais para a gente poder entregar um produto que é tudo que a gente deseja. Dificilmente um projeto meu volta. Isso aí foi muito legal. É o sonho de todo mundo, né, Michel? Você tem que ficar fazendo retrabalho toda hora. E aí eu quero que você possa falar com o nosso público aqui a questão onde o pessoal te encontra, onde vê essas joias que você já produziu, né, no seu Instagram. Passa aí, ó, olha ali, passa ali o seu arroba aí. E eu queria, complementando essa pergunta do Michel, que vocês aproveitassem, e que foi uma coisa interessante, o seu nome da marca, né? O nome da marca é muito icônico, né, no branding. Você escolher o nome, né? Qual vai ser o nome, da onde ele vem, essa origem, como é que eu faço para chegar lá? É uma das grandes dúvidas que o joalheiro autoral tem. Eu dou meu próprio nome, ou eu dou um substantivo, ou eu crio um nome. Como é que foi? Conta pra gente, primeiro, o seu nome e como é que foi essa chegar até ele, né? Vai ser inevitável ter que explicar, né? Sim. Então, pra quem segue aí, Crocodilagem Joias, vai achar lá, Crocodilagem. Eu tenho meu perfil pessoal, né, que agora eu tô mais empenhado aí nas mídias também, né, que eu mostro ali um pouco mais dos bastidores de como é meu processo criativo, das demandas que aparecem, das dificuldades que surgem e tal.
Mas também lancei recentemente aí o perfil oficial da minha marca, né? Então, Crocodilagem Joias vai estar lá. Então, curta lá, segue. E a gente ele tá começando agora. Esse tá novinho, né? Tá novinho. Então clica lá, segue lá, compartilha, fortalece lá. E aí, hoje até quando eu fui botar a roupa pra poder vir pra cá, eu lembrei. É isso. Mas fala pra gente como é que surgiu essa... Cara, o nome, então, vamos lá, crocodilagem é uma gíria paulista, né, mas que também é conhecida aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, no Brasil todo, que vem de traição, crueldade, covardia, então é uma gíria usada pra expressar, né, pra definir isso. Eu não gosto muito de ter que ficar explicando gíria, né? Porque eu acho que é um dialeto feito ali pra quem entende mesmo. Só que eu resolvi adotar isso pra minha empresa e, consequentemente, agora eu tenho que explicar, né? O porquê. Que, cara, crocodilagem é a minha revolta de tudo isso que eu vivi, de tudo isso que eu presenciei, de tudo isso que eu entendi sobre a história do Brasil, sobre a história da população, né, brasileira, como que as coisas acontecem aqui, qual é o nosso papel no mundo. Legal. E eu vejo que, a maior covardia já feita na história do Brasil foi a forma que se deu a colonização aqui. Então, dentro da faculdade, estudei muito sobre isso e vi que, cara, eu vou ressignificar esse termo, então diz muito sobre mim, né, de falar gírias e tal, e de vir de São Paulo, pá. Então eu falei, eu vou usar esse nome como algo provocativo mesmo, sabe? Que vai despertar um interesse ali. Quem sabe vai remeter a algo duvidoso ali, né? Vai falar, mas crocodilagem não é algo ruim, mas vai enxergar algo precioso dentro daquilo. Então a minha sacada é essa, é virar o jogo, de fato. Então a joalheria vem pra isso. Então eu vou trabalhar com projetos de luxo, vou trabalhar com metais preciosos, com gemas preciosas, mas eu vou estar comunicando diretamente por quem tem mais escassez de tudo aqui no Brasil, sabe? Então a minha vertente é essa e por isso que crocodilagem... Pô, maneiro demais. Significar isso. Maneiro demais mesmo e espero muito, muito sucesso, que a gente possa estar caminhando aqui junto, certo? Então, porta tá sempre aqui no nosso podcast para divulgar o trabalho de você. Prazer enorme estar aqui. Porque, cara, você é diferente, porque quando a gente fala eu vi você falar da outra empresa que tu trabalhou, fazendo outra coisa, e quando você fala na joia, mano, eu vejo um sorriso muito maneiro, tem um brilho muito maneiro, cara. Assim, uma paixão, né? Sim, de uma alegria muito grande de fazer o que você faz, mano. Deve ser muito top, né? Pô, eu me realizo muito nisso, cara. Realmente é algo que eu me encontrei, assim, e que tem tudo a ver, assim, comigo, com o que eu penso, com o que eu prezo, com o que eu quero realmente alcançar. E eu acho válido também falar, não é vergonha nenhuma falar que tô começando agora, então que eu preciso realmente, né, de pessoas que queiram contribuir, queiram ajudar, assim, porque, é muito desafiador, né, a gente sabe. Sim. E eu sinto que também tem muita pessoa que tá começando, tá meio ali engatilhando, só que já tem uma moral muito grande também de falar, eu já sou joalheiro também, então eu já... E aí, quando aperta, o problema vai desesperado atrás de alguma resolução e tal. Então, eu sinto que ninguém faz nada sozinho, sabe? Então, hoje eu conto com muitos amigos que me ajudam e tal. E muitos amigos até fora da joalheria, sabe? Eu gosto de ajudar muitos amigos aí. Amigos artistas até, e que eu, se quer me contratar como joalheiro? Beleza. Mas a gente pode se ajudar também pra outras questões da vida, sabe? Então, tem amigo meu aí que agora eu tô fechando coleção de joias pra ele, mas porque eu tava ajudando ele na carreira artística dele também, sabe? Então a gente vem trocando muitas ideias, muitas referências e tal. E, agora a gente vai lançar também uma coleção ali. Mas até assim, quando você fala que eu tô novo na joalheria, né? Tá um ano e meio, certo? Mas assim, você construiu a chegar a esse momento. Sim, certo? Tanto é que é agora que você tá botando de fato a sua marca, então você se preparou para isso, a busca de uma cela, a busca de parceiros que possam te dar esse suporte, isso é muito importante. Como é que foi de você mesmo que foi surgindo isso? Tá se preparando para esse momento? Porque às vezes a gente chega o sucesso, a gente não tá preparado. Isso. E aí o trem passa e a gente não pega e já era. Depois para poder voltar atrás, eu tenho visto sentido que você tá pronto para esse momento, cara. Tomara que dê tudo certo. Como é que foi essa sua preparação, irmão? Não, eu tô sim, cara. E realmente foi muita paciência e muita construção, sabe? Então é isso, eu tenho 1 ano e meio aí de mercado da joalheria, né? Entre trabalhar pros outros e agora com a minha própria empresa.
Mas eu venho desde, 2020 ali, né, e até um pouco antes, estudando sobre joalheria, sabe? Estudando sobre o mercado, sobre tendências, comportamento, sobre a história, sobre joalheria europeia também, como que isso acontece, por que as pessoas usam as joias do jeito que usam, quais são as referências, quais são os processos produtivos. Então tudo isso eu fui estudando, me dedicando muito. E apesar hoje o processo que você usa, que é tipo 3D, você já usava no seu antigo emprego, usava, né? E aí isso assim, é coisa sendo construída para esse momento, sim, né? Sim, a gente tava até falando sobre isso antes, né? Que tipo assim, eu trabalhava numa indústria lá de metalurgia e, entrei como ajudante lá e tal, mas o pessoal viu que eu desenrolava no desenho, e lá precisava muito. Então eu comecei a fazer desenho técnico lá, de viga metálica, de máquinas, de outras coisas. E ao mesmo tempo eu ainda estava, né, terminando minha faculdade ali e estava fazendo meu curso online de joalheria. Então eu estava estudando ali sobre fundição, sobre 3D, né, sobre impressão 3D, sobre resinas. E dentro desse emprego na época, eu consegui usar o Rhinoceros ali para poder fazer os projetos que eu precisava. Então, o pessoal tinha lá o AutoCAD na época ainda também, né? Que eles usavam para fazer os desenhos técnicos deles, que muita indústria ainda usa. Mas eu falei, mano, a mesma coisa que vocês fazem nisso, eu acho que eu consigo fazer dentro do Rhino e até um pouco melhor ali, dar uma apresentação mais moderna e tal. E aí, os coroa ficavam malucos, falavam, mas o que esse moleque vai fazer? Eu falava, não, confia. E aí ia fazendo desenho técnico. Então, tipo assim, quando eu tava ali trabalhando, eu tava exercitando ali o programa, né, o software. E quando eu voltava pra minha casa, eu voltava a estudar joalheria, né? Então, eu voltava a estudar como que era fazer uma cravação ali dentro do programa, como que eu poderia aliviar o peso da peça, etc. Então, isso tudo foi, então, uma preparação de fato, sabe? Então, eu não desisti em momento algum, não titubeei em momento algum, porque eu continuei ali firme no foco que eu queria. Mas eu precisava, né, dadas as urgências da vida, as emergências da vida, você precisa ter dinheiro, você precisa, então, às vezes, trabalhar em outro setor, trabalhar em outro ramo, mas se você identifica que aquilo é o seu propósito, alguma brecha você vai ter para poder continuar evoluindo, sabe? Mesmo que parecia ser distante, mesmo que eu queria ir para cá e eu tava caminhando para cá, algo ali foi me preparando, sabe? Então, eu consegui entender como era um processo de produção, uma linha de produção ali, com a galera que trampava ali fazendo solda, fazendo corte, fazendo... Tudo ali tinham várias etapas, né? E pude entender melhor como que era uma empresa ali gerindo isso e tudo mais. Então, eu fui coletando essas informações, assim, pra mim mesmo. Até quando eu falei, já deu, né? Também não é eterno, eu preciso continuar no foco que eu quero. E resolvi sair de lá e abraçar a joalheria, né? Então, aí, quando eu saí dali, fiquei uns 2 meses ali... desempregado, mas trabalhando ali nos meus próprios modelos, né? Comecei a desenhar mais e tal. Apresentei isso para alguns amigos, para algumas pessoas. Até que daí chegou a oportunidade de eu participar de uma seletiva aqui no Rio, né? De uma joalheria. Então eu falei, mano, é o momento que eu precisei sair da onde eu não queria estar para algo. Então não sei como vai ser, não sei direito ali o que me espera, mas eu vou, sabe? Porque é a oportunidade que tá aparecendo para mim. E foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? E aquilo me deu uma base muito boa, né? Fiquei ali durante 1 ano ali trabalhando com esse pessoal, onde eu pude de fato ali vivenciar como é uma oficina, né? Como são ali os processos de solda, de apuração, de banho, como era também tratar com clientes, né? Como eram esses processos de negociações e tal. Pude conhecer alguns artistas ali, e isso fez com que na época essa joalheria tivesse mais olhares ali para outros artistas, porque aqui um vai falando pro outro e tal, né? Então eu via como algo muito promissor ali, sabe? Ajudar eles a ter novos artistas, pelo que eu fazia, né? Pelos desenhos que eu fazia, os modelos. Pra mim tava sendo muito bom também pro meu portfólio pessoal, né? Só que daí chegou um momento que era aquilo. Eu via a empresa faturando lá mais de 200 mil, 400 mil, 500 mil no mês. Eu falei, eu preciso mudar a minha realidade, né? Eu ainda preciso ajudar a minha família. Eu preciso também, construir algo melhor pra mim. E sinto que eu tô pronto, de fato, sabe? Então... decidi daí encerrar também a participação com eles ali e finalmente agora estar à frente da minha carreira fazendo por mim mesmo, né? Então, agora eu vendo projetos para outras joalherias, né? É o que muita gente me procura ali e me dá também um leque de clientes muito grande, né? Então, eu faço projeto às vezes para o pessoal da Bahia, para o pessoal de Santa Catarina, de São Paulo mesmo, direto. E, paralelo com isso, estou trabalhando nas minhas joias autorais, né? Então, estou desenvolvendo aí os meus próprios modelos, vou estar lançando uma coleção aí.
Se tudo der certo mês que vem, Vai sim. Aí, ó. vai estar disponível aí, que é onde agora de fato eu vou trazer, né? Os meus próprios desenhos, meus próprios estudos, minhas próprias técnicas, as pedras que eu quero trabalhar, os modelos que eu quero fazer. Tudo isso agora eu vou estar ali pensando muito bem e já entendendo melhor como funciona, sabe? Então é isso, tudo foi preparação pra chegar nesse momento de agora, tá ligado? Menina talentoso, hein? Não, e assim, você vê o nível de coragem dele. Eu acho que é um misto, né? De coragem, disciplina, humildade, né? Sim. Então, assim, é muito emocionante ver, ouvir essa história e a gente poder aqui no podcast trazer isso, sabe, Sim, Michel? é Porque inspirador pra quem tá nos acompanhando. porque você também tem uma trajetória que eu acho que se identifica muito com ele, né? Assim, você estava contando pra gente, né, do seu início, da onde, qual foi a sua origem, e também eu acho que são características que são muito similares. Né? E agora você está apresentando um podcast, Sim. você tem uma grande empresa, você tem uma grande escola, você está com esse objetivo aqui que não precisaria fazer, e aí você bancou e me chama, e foi como ele me chamou ali na marra, Marcelo, olha só, eu estava lá no café, eu tenho que falar com você, e ele foi... Pode, me dá 2 minutos. É coragem, aí é coragem. ele virou o caderno, abriu na minha frente, aí eu... Opa, peraí, deixa eu ver o caderno desse cara aqui. E tinha coisa boa ali. Então é a coragem, né? Então eu acho que, para quem tá assistindo a gente, esse mix, né, que faz parte do ser humano, né? Esse mix, né, de qualidades que o ser humano traz e que a gente quando a gente tem esse bichinho que não larga a gente, que é a autoexpressão, que é marcar o nosso lugar no mundo, né? Essas qualidades, elas precisam estar ali à frente. Exatamente. A humildade para a gente não achar que a gente está pronto, né? A questão da disciplina de você ir traçando essa estratégia, né? E você percebendo que o mundo às vezes não é justo, né? E eu acho que essa coragem de fazer isso tudo. Determinação mesmo. Determinação. Né, cara? É tudo na vida. Determinação, porque vai... E outra coisa, pra gente que vai fazer o diferente, que tem um caminho como o seu, como o meu, só chega desafios. Eu tava conversando com o Alisson agora... Daqui a pouco tá tudo bem e tal, não sei o que. Daqui a pouco vem um tapete. A vida chega e fala: olha só, vai ter que mudar de casa, ou não sei o que, vai ter que procurar. E aí, calma, respira, porque se o foco o propósito tá ali, né? Ele vai se encaminhar depois, né? Então, assim, eu acho que essa noção de propósito também é muito bacana. Essa coragem de como é que tem sido também de ter saído de São Paulo e tá adaptado ao Rio de Janeiro já. Olha aí. É cria do Rio. É cria do Rio. Cara, pô, é coragem também, é determinação, igual o Marcelo falou. Também cheguei aqui, sei que é bem difícil pra um paulista se aventurar no Rio de Janeiro, mas falei, mano, é isso. Você foi bem aceito? Você foi bem aceito. Essa coisa de paulista não é aceito no Rio, não tem nada a ver. Pô, mas tem que ser desenrolado também. É isso. Também, tipo assim, Rio de Janeiro realmente não é pra amadores, isso é fato. Mas é mais acolhedor do que São Paulo. Mas muito mais acolhedor que São Paulo. Sabe, olha, Luiz de Lúcia de São Paulo e manda jogar pra todos os lugares, nosso parceiro. Mas assim, o Rio de Janeiro é algo peculiar. Você se torna brother muito rápido. Você é fechamento, já tá ali junto, entendeu? Não pode dar mole, não pode pisar fora da linha. Mas se fechar, fechou. Tá fechadinho ali. Acho que tem certeza que tem sido acolhido aí. Não, tem sim, pô. Tem feito muitas amizades aqui, muito maneiras, assim. São Paulo, eu sinto que é muito nichado e muita concorrência, tá ligado? O pessoal lá, pô, compete com o próprio amigo, assim, sabe? Sim. Com a própria pessoa, às vezes, que você divide. O nível de profissionalismo em São Paulo é muito absurdo. alto, É absurdo isso. que a gente conseguir trazer... Eu fiquei 2 anos em São Paulo, assim, entre Rio e São Paulo, assim, eu consegui aprender muita coisa com isso. Que a gente aqui, talvez no Rio, é um aperto de mão. O que você conseguiu? Fala pra gente o que você aprendeu. Não, essa organização, o compromisso de você entregar, de você poder ir no cliente também. Às vezes esse cara quer que você venha aqui. Talvez depois da pandemia as coisas fez muita gente saísse da zona de conforto. Sim. Mas assim, o nível profissional de São Paulo é absurdo. Não, isso é entendeu? O atendimento, principalmente. O atendimento, o compromisso mesmo de entrega, de uma Data. peça no tempo certo. Tá ligado? Então, assim, isso... a busca também dessa capacitação, de você ter... Hoje, com a globalização ajuda, né? Então, assim, mas o Rio tinha menos recurso do que em São Paulo. Sim. Então, assim, quando você até consegue trazer isso de lá pra cá também,
é espetacular. Sim. Tá, então isso qualifica demais a nossa mão de obra. Tá, então, mas assim, o Rio de Janeiro, eu tô daqui, eu não consegui morar em São Paulo. Mas é interessante isso, porque a gente fica assim, mas como que uma cidade como o Rio de Janeiro, às vezes, não tem uma estrutura forte, né? Da joalheria, o berço da joalheria na história do Brasil foi aqui, né? Então, assim, inclusive eu tomo uma liberdade aqui para avisar vocês, né, de compartilhar com vocês que eu tô lançando um curso, né, no IED, máximo respeito. Um jabá aqui, Merece, merecedor. Obrigado, porque com muito esforço, há um ano eu estou trabalhando, né, nessa montagem, né, desse curso, na criação desse curso no Instituto, como coordenador do Instituto Europeu de Design, o IED Rio, que tem esse desafio de montar um curso numa cidade que não tem um curso de joalheria no IED, né? E aí me chamaram, por quê? Porque tinha, depois não teve, aí foi a prefeitura, pegou o prédio, desapropriou, não sei o que, tiveram algumas coisas aconteceram, enfim, as coisas se interrompem aqui, né? Então a gente tá, e aí eles me chamaram e eu tô com essa garra muito forte de trazer esse curso, né, que eu montei com muito carinho, com outros profissionais da sustentabilidade, da cultura. A gente vai ter visita em museus e tal, vai ser um curso que começa em março, 44 horas. Podem me chamar, eu dou informações, começa em março, tá bom? Então, Instagram, Marcelo Novaes. Marcelo Novaes Branding, né? Isso. Obrigado, que aí você vai estar acompanhando lá e é justamente isso, por exemplo. O evento que a gente se encontrou aqui, que eu estava presente, você estava presente, a gente nem se falou lá, mas a gente pôde ouvir o Marcelo lá, pôde ouvir outras pessoas que, assim, traz essa vontade da gente poder aprender mais, essa interação que a gente precisa sair de dentro da nossa casinha, a gente precisa compartilhar o nosso conhecimento, a gente tem coisa para aprender, a gente tem coisa para poder passar. Hoje, se ontem a gente estava buscando inspiração em alguém, hoje a gente tem esse podcast para trazer histórias inspiradoras para você que está aí do outro lado, poder assim, cara, eu vou correr atrás disso também. Certo? Então isso é muito bacana. E aqui no Rio de Janeiro, né? Fomentando isso de pessoas do Rio de Janeiro, né? Com pessoas que escolheram o Rio de Janeiro para morar, que o Alisson é um apaixonado pela cidade, ele adotou, um paulista que adotou o Rio, né? E é verdade, e traz, né, essa disciplina, né? Muito. Então, assim, eu acho que a gente está fazendo um trabalho. Eu acredito, tenho muita esperança, né, para o Rio nessa nova jornada, né? Eu vejo ele com essa seriedade da escola, do podcast, a Rita Santos também, que esteve aqui ontem, que é minha parceira também. Os designers também, eles ficando mais conscientes da importância de um treinamento, da importância de uma mentoria, de uma capacitação para poder bancar ser diferente. Né? Porque quando você é diferente, porque para você ostentar o seu valor autoral, a sua identidade, você tem que estar preparado, cara. A vara, né, o sarrafo é mais em cima. Sim. Porque quem faz a tradição e o arroz com feijão, beleza, você compete pelo preço. Quem compete pela diferença, e quando compete pela diferença identitária, né, você tem mais trabalho. Né? A gente tem que trabalhar porque a gente tem que educar também as pessoas sobre o que... Ninguém é obrigado a saber que você... da sua essência. Né? Então, assim, da minha... Né? Da dele. Então, muito sabendo... Trazendo esse discurso, a gente fica mais amigável também, né? Para as pessoas entenderem a gente. E outra coisa, e tira essa exclusão que a joalheria carrega de intimidação, né? De vergonha, de medo, né? De não proximidade, né? Então você não tem isso. Então esse é um exemplo a ser seguido. Acredita, quer falar com a pessoa, manda um direct pro Michel, manda para mim, pro Alisson. Ele tá recebendo vários contatos no Instagram. Por onde vem esses contatos? Pelo Instagram dele. A gente tá precisando de contato, né? Faz com a gente, as parcerias aí. Mas vem que a gente resolve. A gente resolve da melhor forma possível. Aí a gente marca aqui e o que acontece? Que para poder... a gente já chegando pra parte final, o que tu espera, irmão, pra esse ano aí? A gente tá o ano só começando agora, cheio de plano, lançando marca essa semana, projeto novo, cheio de gás e vão que vão, a gente tá junto aí, mas passa aí o que você pensa aí
pra esse ano aí? Esse ano aí eu posso dizer que eu vim me preparando muito pra esse 2025 chegar. E eu vou fazer uma movimentação na cena aí, né? Eu acho que vou acabar sabendo. Eu vou lançar algumas coleções, né? Já tô estruturando aí os temas, já tenho desenho, já tenho alguns projetos desenvolvidos. Vou estar lançando minha coleção. Mas além disso, eu quero tratar a joalheria com todo esse impacto que eu quero trazer como um objeto de arte. Então, terão eventos, posso dizer, exposições de arte para apreciar a joalheria como algo, como parte do cotidiano mesmo, sabe? E, pô, por aí vai, né? Fashion filme, documentários, talvez. E, tipo assim, fazendo o link ainda com essas parcerias, né, que a gente tava falando aqui. Pô, eu tenho conhecido muita gente maneira aqui no Rio de outras áreas, assim, que tem me beneficiado muito. Então, pô, um produtor de moda que consegue me botar em uma campanha com uma outra empresa, assim, sabe? O cara que é artista, que vai fazer uma exposição, que quer que eu, sei lá, faça uma joia pra ele se apresentar naquele lugar, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que aqui é muito promissor pra artistas. O cenário artístico daqui é lindo. E cada vez mais eu vejo o Rio se desprendendo dessa cultura de centro e zona sul, cada vez mais expandindo para a Zona Norte, aqui para Niterói. Então, tipo assim, o estado como inteiro tem se tornado uma potência criativa muito grande e que, pô, todo mundo tem muita coisa para somar aqui, sabe? Sim. Quem quer, de fato, produzir, quem quer se destacar, quem quer empenhar em realmente melhorar a qualidade de vida, trazer novas formas de pensar, né, sobre joia, sobre qualquer tipo de mercado, de comportamento, eu sinto que aqui é muito promissor, sabe? Então, esse ano aí, podem esperar que Crocodilagem vai roubar a cena. Tá? Que bacana. É isso então, coloca ali de novo pra câmera ali, @Crocodilagem Joias, né? Crocodilagem Joias. Isso aí, a gente tá só começando aí. Tem uma pergunta pro Alisson. Pretende voltar pra São Paulo? Assunto delicado, cara. Abriu lá, né? Assunto delicado, Então, é porque, mano, esse ponto pega muito, tá? São Paulo, não tem como, é capital das notas. Lá gira muito dinheiro, lá é business, lá a parada realmente acontece ali um pouco mais fácil. Rio de Janeiro eu sinto que é um pouquinho mais difícil, assim, nesse termo de ganhar dinheiro. Porém, né, compensa nesse lado mais amigável, mais ali, a abertura de portas aqui eu acho mais fáceis. No Rio, em São Paulo, eu acho muito difícil você furar bolhas, você entrar em contato com artistas, com grandes nomes lá. Você já precisa ser um deles, então é muito mais complicado. Mas eu diria que estamos avaliando aí, né? Se tudo fluir bem por aqui, me mantenho no Rio de Janeiro. Ou pelo menos faço meu nome aqui, né? Sou reconhecido aqui, depois volto para São Paulo para construir algo por lá. E nada impede, né? Pô, a gente é vizinho aqui, a gente fica lá e cá também. Então tá tudo certo. Não é tão longe. Gente, Marcelo, brigadão. O papo foi demais aqui. Obrigado por estar participando hoje aqui. Um grande prazer. Tentando extrair mais coisa do homem aqui pra passar pra gente. Quiser. Vai estar comigo mais vezes, né? Hoje a Tamires não tá aqui com a gente, mas o Marcelo tá aqui comigo aqui. Qualificou demais o nosso podcast. Deixa eu dar a oportunidade pra tu poder mais uma vez falar do teu curso. Obrigado, viu? E agradecimento. Obrigado, Alisson, pelo convite. Eu queria falar um pouco depois do relato da mentoria aí também, né? Pra fortalecer aí. Mas eu acho que tudo que você falou, né? Eu acho que foi uma experiência, né? Que eu acho que fica muito... Muito claro que a gente tava assim... É o mentor e como é que se fala? O mentorado. O mentorado. Cria e criatura. É a cria. É papo de cria. É papo de cria aqui, né? É porque eu acho diferente, por isso eu falei pro Marcelo, deixei claro pra ele já também, que a gente é muito diferente, tipo, eu e dele, assim, ele tem um público, ele tem uma estética, ele tem um outro pensamento e eu também tenho os meus próprios, só que é isso, eu sinto que complementou muito, sabe? O que eu vinha buscando pra mim, eu precisava ouvir dele, sabe? E ele me deu os caminhos ali pra poder confiar e apostar que realmente isso, dá certo, sabe? Isso é o caminho que eu quero seguir. Irmão, mas vou te falar, tenho certeza que você também acrescentou demais na vida desse cara aqui, irmão. Era uma troca, né? Muito. Tenho certeza que toda vez que ele fala de você, assim, ele fala com uma alegria muito bacana. Porque é muito legal, é muito emocionante, sabe? Trazer uma pessoa com essa sua história, né? E fazer... Porque é essa história que eu quero que a joalheria comece a propor. Né? São essas histórias verdadeiras, né? E não só que tratam de beleza
e da perfeição, né? Que a joalheria vem durante muito tempo, né, retratando isso, né? Essa realidade utópica que não é mais. E a gente tem que aprender que vamos falar da verdade, né? E vamos ver que existe beleza nessa verdade, existe autenticidade. Você vê essa cena, não sai da minha cabeça quando você, como menino, ali olhando para os anéis, os colares, né, dos tios, daquelas pessoas enormes ali, você ali baixinho, eu consigo ver isso. E aquilo ali está muito fresco na sua joia, né? E quando você fala, você vai e faz uma joia para uns artistas desse calibre, você lembra para eles que eles também tiveram mães, avós, pais, tios, que também são reverenciados. Então, esse é o poder da joia, né? E que ela vem linda, maravilhosa, numa câmera, num vídeo, né? Num show e tal. Mas você traz isso, Alisson. É isso que isso que me interessa. Quando você faz uma conexão com um cara desse, você também está abrindo esse portão para ele. Que ele não está só mostrando que aquilo é de ouro, que aquilo é poderoso, né? Mas aquilo ali é uma herança, é um legado de pessoas que vieram antes dele, né? Que trabalharam muito para construir esse Brasil. Exatamente. Então, parabéns. Papel é exaltar e agora, isso. Exaltar isso. É emocionante, gente. Senão a gente chora. Então, Alisson, dá um alô também pro nosso público, o Papo Forjado aí, pede para poder... vai estar seguindo você e o seu público também está seguindo a gente, que a gente vai estar compartilhando no Instagram lá, no YouTube, então... Não, pessoal, fortalece aí o podcast. Isso aqui é muito importante, cara. Muitos exemplos devem sair disso, viu? Então acompanha o trabalho lindo que a galera vem fazendo aqui. Acompanha o trabalho do Michel e na escola dele também, que assim, é diferenciado de tudo que a gente pode ter. Do Marcelo também, quem quiser entrar em contato com ele, chega junto aí. Ele vai entender seu posicionamento, sabe? Fortalece. Eu acho que é isso. E, pô, acredita, galera. Isso. Dedica, se empenha e corre atrás que, pô, os caminhos se abrem, as amizades acontecem. Que lindo. E todo mundo está ganhando disso. É isso. Então, gente, ó, mais uma vez, obrigado por tudo aqui. Então segue a nossa escola de Ourivesaria ML Joias, segue o Marcelo, Novaes Brand, né? Novaes Brand. Segue o Crocodilagem Joias, segue a equipe também, né? Altius Digital, certo? Então, e segue também a Luiz de Lúcia também, que é nosso parceiro. Tamo junto. Muita história que vai vir esse ano, só tá começando. Tamo junto.